Vamos lá, esse é o nosso tema. Eu quero dar bom dia a todos, mais uma vez, aos nossos internautas, né? Os nossos aproximadores, como nós já nos falamos aqui, do CVA, e os nossos internautas, né? Internautas que estão no Facebook, nos acompanhando na plataforma online da ACPEC, sejam bem-vindos também a essa oportunidade. Durante a exposição, inclusive durante o relato que teve durante a exposição, vocês fiquem à vontade também para comentar no Facebook, né? Que os nossos moderadores vão estar ali acompanhando e, sendo necessário, eles vão fazer algum comentário, responder para vocês ali. Bom, então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Newton Daltro, como foi apresentado pelo professor Walter, voluntário aproximador da APROCIM e pesquisador do paradigma consciencial. Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre a transredessomática como uma hipótese de bases parapsicofisiológicas da pré-desperticidade na redessoma. É importante dizer que não é uma palestra, e sim uma reflexão evolutiva, né? Fruto aí de minha autopesquisa e heteropesquisas bibliográficas. Não é um trabalho conclusivo, é um trabalho de pesquisa em andamento, no campo da dessomatologia, paradigma consciencial. E, como não é um trabalho conclusivo, apesar de, né, eu fiz questão de trazer e compartilhar até onde eu cheguei com nesse trabalho de pesquisa. Então, ela se baseia, como foi dito pelo professor Walter, se baseia em hipóteses, né, ainda em construção, e por se basear em hipóteses, é sempre bom lembrar, como também foi exposto logo no início, o princípio da descrença, né? Que fundamenta a conscienciologia. Então, mantenha o seu senso crítico, veja se faz sentido para você o que eu vou relatar e refletir com vocês, e busque na sua autopesquisa as respostas para os seus próprios questionamentos evolutivos. É importante frisar isso também. Essa temática, ela não é uma temática solta, ela é uma temática que é um crescendo da pesquisa para-reubanológica relativa às consciências ovoides extrafísicas, né? As concivoietes. Né? Então, ela é um crescendo desse processo, é uma lupa verponogênica, em determinado instante vocês vão ver isso na contextualização. E em relação a essas consciências ovoides extrafísicas com as consciências suicidas, né, que foi artigo publicado na revista Reurbanizator, na edição de 2019 da ACPEC. Ela está acessível gratuitamente a todos, inclusive é bom falar isso para os nossos internautas, no site da ACPEC. Pode ser que a gente coloque aí nos comentários até o site para facilitar. É acessível gratuitamente, então não só tem esse artigo, como vários outros na revista da ACPEC. Então, nós vamos contextualizar, né? Eu gostaria de contextualizar antes o porquê, né, dessa lupa verponogênica. No artigo conscienciológico sobre as concivoietes, comecei a escrever em 2017, publicado em 2019, eu descrevo o estado consciencial de uma consciência suicida no extrafísico como suscetível ao fenômeno de ovoidização do seu psicossoma, ou corpo astral, ou perispírito, como alguns também o conhecem no paradigma espírita, né? Segundo esse artigo, a razão nosológica dessa predisposição
ao parafenômeno Homo sapiens ovalibus, que é o nome que eu dou a esse fenômeno de ovoidização, estaria associada à coexistência de um trinômio de comorbidade psicofisiológica, vivenciada pela consciência patológica, né, em dimensão baratrosférica no extrafísico, ou entreplanos da adessoma. Ou seja, a consciência suicida, ainda vinculada energeticamente à dimensão baratrosférica, permaneceria prostrada em deplorável estado de melancolia extrafísica, vivenciando diversas perturbações e tormentos, num processo de autoassédio mental e autoassédio emocional. O mesmo estado que levou essa consciência a tirar a sua própria vida. Por hipótese, no artigo, esse quadro de autoassédio desencadearia um gravíssimo estado de coma extrafísico, podendo a consciência patológica permanecer nessa condição por tempo muito prolongado, agravando, então, o seu quadro de coma para a condição de paracomatose cronicificada ou cronificada. E assim configuraria o trinômio de comorbidade recorrente nas consciências ovoides extrafísicas, nas concivoiexes, segundo descrevo no artigo conscienciológico. Para aqueles que ainda não viram esse artigo, nosso pessoal do CVA, os aproximadores já conhecem, mas eu convido os internautas também a terem acesso a esse artigo. Daí surge a razão dessa reflexão evolutiva. Daí foi o ponto de gatilho. Durante o início da escrita, em 2017, alguns autoquestionamentos na pesquisa já me incomodavam, mas optei, na ocasião, por não me aprofundar nesses aspectos psicofisiológicos da adessoma da consciência suicida. Optei por focar exclusivamente no objeto específico de investigação, que era o fenômeno de ovoidização das concivoiexes relacionadas às consciências suicidas, focada no paradigma consciencial. Mas alguns questionamentos eram esses. O que acontece no instante da adessoma, no instante da morte biológica, como seria desencadeado o estado paracomatoso pós-morte, quais eram os parafenômenos psicofisiológicos que sucederiam a adessoma de uma consciência suicida, entre outros. Eu só coloquei alguns, e nesse período de 2017, essa era a minha cara, quando eu me deparei com esses insights, desses questionamentos relativo à escrita do artigo. Mas optei em trabalhar, em focar na questão do parafenômeno de ovoidização. Mas, como nós estamos sempre com o amparo, e o amparo costuma puxar a nossa orelha, foi durante um trabalho energético da APROCIM, em julho de 2020, que fui, vamos colocar assim, gentilmente convidado, por um amparador extrafísico de minha oficina, a retomar o que havia interrompido em 2017. Esse convite ele veio na forma de variadas insights mentais, frases do tipo parapsicofisiologia redessomática, terapêutica de hipnose mental patológica, neuroectoplasmia e outras frases que, na ocasião, eu descrevi no relato desse trabalho. E ainda durante o trabalho assistencial, eu continuei passando a recordar a palestra do professor Walter a respeito do neoconceito redessoma. Eu comecei a vir flashes da palestra dele a respeito desse tema. E tudo isso foi registrado no relato, inclusive o puxão de orelha também.
essa talvez tenha sido a minha cara, né? No momento do puxão de orelha, mas eu parti para correr atrás do prejuízo, né? Bom, daí veio o conceito, o neoconceito. O neoconceito do professor Walter sobre as redessomas, que se refere à condição de repetição seriológica da desativação, né, do soma biológico, ou seja, do corpo físico do soma, né, do corpo do consim, homem ou mulher, adulto ou criança, de maneira a fortalecer o conceito de ciclo multiexistencial pessoal. Esse foi o conceito, o neoconceito proposto e desenvolvido na palestra do professor Walter, né? E alguns desses momentos eu fiquei refletindo, porque a proposta dele era expandir as neoideias conscienciológicas, e isso, junto com aqueles insights, começaram a vir em minha mente, no meu mental, e eclodir alguns momentos desses, né? Seria o remorrer, né? O morrer novamente do corpo biológico, né? E daí eu demorei um pouquinho, né? Comecei a fazer algumas pesquisas, heteropesquisas, e extraí esse neoconceito, aproveitando também o conceito de redersoma, usando por insight, por uma ideia, enfim, o prefixo trans, né? O termo trans, oriundo do latim trans, né? Que exprime a ideia de ir além de. O que ocorreria no momento, no instante, além da redessoma? Então, o neoconceito se refere aos parafenômenos psicofisiológicos experienciados por um dessomante, homem ou mulher, em o que eu chamo de entreplanos da dimensão baratrosférica, seria aquela realidade energética entre a crosta física e a dimensão extrafísica, além do Dimené, que o Dimené fica circunscrito à consciência do corpo, na parte de energia da consciência, então, ir além dela, ou seja, nessa realidade energética do processo de desligamento, nos instantes que sucedem a desativação ou descarte do soma, a sonda biológica, ocorrendo geralmente de forma rápida e em segundos ou poucos dias, né? Esse meu conceito da transredessoma estaria relacionado à proposta do professor Walter das pesquisas 1 e 2, a parafisiologia das redessomas, e, penso eu, né, por uma associação, na profilaxia das paracomatoses pós-redessomáticas. Bom, o que acontece? Essa seria, inicialmente, só efeito de tópicos, a hipótese parafisiológica da redessoma, né? São parafenômenos que eu vou descrever eles, contar sobre eles, mas são parafenômenos homeostáticos, né? É importante descrever o processo de homeostasia no processo da redessoma, da dessoma, ou seja, a transredessoma nesses instantes, para que a gente possa compreender o que ocorre, quais são os parafenômenos patológicos que ocorrem nessa redessoma. Então, a gente tem que conhecer, né, a minha ideia, a minha reflexão é que precisa conhecer a homeostasia desse processo para entender o lado patológico da transredessoma, né? Então, tem dois neoconceitos, assim, chamado de histólise biossomática, que seria um parafenômeno que ocorreria inicialmente, né, relacionado à decomposição das junções fluídicas no momento ali do rompimento do cordão de prata. Teria um outro parafenômeno que ocorreria, essa histogênese psicossomática, que seria um processo, vamos chamar assim, de relaxamento do psicossoma, ou pode até se dizer despertamento dele, né?
E ocorreria também, esses que já são bem tratados na Conscienciologia, a visão panorâmica, que seria uma espécie de recapitulação mnemônica intrafísica, e a bitanatose, que também é bem tratado na Conscienciologia, relacionado ao descarte dos fluidos residuais do cordão de prata, segunda morte. Vocês percebem, apesar de eu tratar os parafenômenos de forma homeostática, eu não coloco ainda, como é um trabalho em construção, a parte de tritanatose, né? A tritanatose, que seria a desativação do psicossoma, né? De uma consciência na condição de consciência livre, que seria o caso, por exemplo, da transredeção homeostática ocorrida dos serenões, por exemplo, né? Ainda não botei nesse modelo, mas como é um modelo em construção, é algo que eu estou refletindo sobre isso. E aí eu trago, veja bem, a transredessoma, ela, nesse caso, a minha visão, a minha perspectiva de pesquisa é que ela não está relacionada ao completismo da PROEX, né? Ela estaria ao completismo da nossa PROEX, da nossa programação existencial. Ela estaria relacionada, sim, ao estado consciencial saudável ou patológico da consciência nos instantes da dessoma. Não teria a ver, logicamente existe uma relação, mas não teria a ver se ela completou ou não a PROEX. Qual era o estado consciencial naquele momento? Essa é a ideia da transredessoma, né? E aí eu trago aqui a frase do professor Valdo Vieira, porque tem tudo a ver, e foi uma frase que ecoou durante, e ainda ecoa durante essa minha pesquisa, relativa à desativação e descarte do corpo energético, dos resquícios do cordão de prata no momento da dessoma da consciência, né? E o detalhe é que eu quero chamar a atenção para esse ponto, relativo ao desgaste parcial ou total do seu lastro de energia vital, que esse seria o ponto a qual o professor Valdo Vieira chama atenção para o que seria o ponto-chave nesse processo. E isso me chamou muito a atenção, né? O que acontece? Esse ponto eu percebi que era muito importante, no meu entender, no momento da pesquisa, que eu tentasse entender, e aí eu compartilho com vocês, o que realmente são essas energias vitais. A gente fala do Pensene, a questão pensamento, sentimento, energia, a gente fala das bioenergias, mas, às vezes, para mim, fico pensando se realmente eu sei o que são essas energias, essas bioenergias. Então, esse ponto me chamou muita atenção, né? Então, a partir daí, eu procurando entender o que são essas energias, porque o professor Valdo fala que dependeria do desgaste parcial ou total do lastro de energia vital, eu busquei fazer uma heteropesquisa, fazendo uma correlação em relação aos paradigmas biológico, quântico e conscienciológico. Eu resolvi fazer essa correlação, né, durante a minha pesquisa. E aí eu trago aqui, antes de entrar no detalhamento dos parafenômenos, eu fiz o quê? Uma pesquisa, e eu fiz algumas anotações que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, e eu anotei, eu tenho aqui as minhas anotações, para que, de forma que a gente ganhe tempo, eu vou falar sobre esses apontamentos meus, e eu gostaria de chamar assim, muita atenção para todos vocês, para prestar essa atenção nessa narrativa. Eu vou fazer uma técnica de narrativa, porque nós temos essa liberdade no colégio, né, de usar o nosso método e técnica que for melhor. E eu vou falar sobre esses apontamentos de forma narrativa, né? Botei algumas imagens interessantes para acompanhar, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que vocês prestassem atenção nessa correlação dos paradigmas biológico, quântico e conscienciológico, porque foi exatamente isso que me ajudou a compreender e a descrever
esses parafenômenos que nós vamos comentar logo adiante. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Embora o nosso corpo físico ou biológico, como conhecemos, nos pareça ser configurado de propriedades sólidas, constituído de matérias físicas densas, na realidade, nosso corpo físico consiste em cerca de 70% de moléculas de água. As moléculas, células e tecidos do nosso corpo biológico são constituídos de massa etérica, composta de bioenergias cinéticas provenientes dos átomos que vibram muito lentamente, formando o que seria uma rede eletromagnética em torno de todo o nosso corpo, todo o corpo humano. O soma, como conhecemos na Conscienciologia, seria então um corpo composto de energias fluídicas biocinéticas, ou seja, energias cinéticas provindas do movimento das partículas subatômicas e elétrons presentes nos átomos, nas moléculas, nas células e em todo o tecido do corpo humano, contendo propriedades eletromagnéticas estudadas pela bioquímica e a biofísica, que são ramos da ciência biológica e da teoria quântica. Vários estudos que envolvem a ciência quântica fornecem evidências que os sistemas biofísicos do corpo humano, ou seja, estamos falando dos átomos, moléculas, células e tecidos, possuem um campo de energia chamado inato, segundo a ciência quântica, considerada como um campo eletromagnético composto de camadas bioenergéticas que interpenetram o corpo humano, o que, na teoria quântica, é conceituado como biocampo. Esse biocampo de camadas bioenergéticas, segundo a teoria quântica, constituiria uma rede vibracional de energia pulsante ao redor da matéria física de uma célula, de uma cores e frequências diferentes, chamada pela teoria quântica de campo áurico ou aura. Campo bioenergético estudado e conhecido pela neociência conscienciológica por energossoma, o corpo energético ou corpo holochacral. Segundo ainda a teoria quântica, além do biocampo eletromagnético dos átomos, moléculas e células, a aura ou energossoma, como conhecemos, pode consistir de outras bioenergias mais sutis, né? Que vibram em frequências específicas e fluem por todo o corpo humano, caracterizada pela manifestação mental e emocional de um indivíduo, segundo a teoria quântica, né? Para o paradigma quântico, certas doenças surgiriam como resultado de bloqueios, excessos ou irregularidades nos fluxos dessas bioenergias. Na perspectiva conscienciológica, esse fluxo seriam, vamos chamar assim, os engramas carregados de pensenidade, de pensamentos e sentimentos de uma pessoa, né? Qualificando a sua energia consciencial e fluindo pelo energossoma e psicossoma, podendo fluir de forma saudável ou patológica. Segundo o bioquímico inglês Rupert Sheldrake, né, em seus estudos dos campos morfogenéticos, há suficientes evidências que indicam a existência do que ele chama de campos unificados de energia, dentro e fora de unidades mórficas humanas, ou seja, as moléculas, células e tecidos do corpo humano. Para Sheldrake, os campos unificados de energia, ou biocampos, segundo a teoria quântica, seriam responsáveis por transportar informações, os engramas aí,
né? Podendo, a gente pode chamar de engramas, relacionados às doenças físicas, mentais e emocionais. Segundo Sheldrake, essas informações seriam transmitidas através de sinais bioenergéticos muito pequenos, mediante o que ele chama de ressonância mórfica, né? Interagindo com um campo externo de energia da vida. Vejam só, né? Para a conscienciologia, essa ressonância a qual Sheldrake se refere seria a expressão da energia consciencial de uma consciência em sua psicosfera energética. Seria o que poderíamos dizer do holopensene, o pensamento, sentimento e energia, sendo manifestado na dimensão multidimensional da vida. Vejam só. Então, se nós pensarmos no paradigma, e esse foi o objetivo da minha heteropesquisa, para que eu pudesse entender essas energias, essas bioenergias, e não só a palavra em si que a gente usa, né? Para que eu pudesse entender melhor, eu fui buscar essa correlação, né? Então, associando ao esquema da evolução dos organismos multicelulares que estão aí, que faz parte do paradigma biológico, né? E com o paradigma quântico, né? Ou seja, as energias cinéticas geradas pelo biocampo, ou seja, o movimento dos elétrons e partículas subatômicas dos átomos que compõem as nossas moléculas, que por sua vez compõem as nossas células, que vão compor os tecidos e vão compor aí o nosso organismo humano. Esse campo de energia cinética gerada desse movimento cinético desses elétrons e partículas subatômicas seriam, na verdade, dentro de nós, das células, tecidos, etc., dos órgãos, teria esse campo, e ele seria o campo à volta do corpo humano, que nós, na Conscienciologia, chamamos de energossoma. Então, teria essa energia cinética. Então, essa energia cinética, quer dizer, esse entendimento dessa correlação me fez entender, ou buscar entender durante a minha pesquisa, realmente o que são as bioenergias. As energias resultantes das energias imanentes, né, advindas do etéreo, né, do éter, né, de várias fontes de energias, isso já é bem conversado na Conscienciologia, e mais juntando com a energia consciencial de uma consciência, de uma pessoa, né, resultante do seu pensene. Ou seja, olhando o pensene, seriam as energias mentais, emocionais e as energias, por sua vez, que eu chamo de biocinética, porque essas energias, após esse estudo, eu vi que elas são resultados do movimento cinético, né, desses átomos e subpartículas, eu chamo de biocinética, né? Agora, analisem comigo só, e isso é fundamental para a gente fazer esse desfecho antes de entrar nos parafenômenos, né? Se faz sentido para vocês isso, né? Pensem comigo, eu vou olhar essas bioenergias, essa fórmula de trás para frente, né? Se considerarmos que o nosso molde, o molde do nosso soma, ele tem a sua origem no psicossoma, ou seja, não o contrário, né? Nós estaríamos falando aí junto com toda a energia consciencial da consciência, envolvendo a paragenética, envolvendo aí os parengramas mentais e emocionais dessa consciência, né? Se formos considerar isso, e eu volto a frisar, eu vou olhar essa fórmula da biocinética, eu vou de trás para frente, né? Então, eu poderia
na minha visão, na minha pesquisa, na minha autopesquisa, considerar uma hipótese, onde podemos inferir que os parafenômenos que ocorrem durante a ressoma, eu estou falando da ressoma, do renascimento, do reviver da consciência no soma, que estaria a cargo dos evoluciólogos, né? E aí eu coloco essa imagem para entender, que os evoluciólogos eles utilizariam de recolhimentos de elementos construtores do éter, né? Advindos aí das energias imanentes, né? Na construção do molde somático dessa futura vida, né? Onde o biocampo, ou seja, o energossoma menor e não o energossoma maior, das paramoléculas nesse molde etérico, seriam carregadas de um quanto de energia vital, ou quanta, no plural, de energias vitais, necessárias à programação existencial, a nossa PROEX, né? Então, esse quanto seria carregado em relação à PROEX. Ou seja, a PROEX que conteria aí o nosso tempo pré-estabelecido, né, dentro da nossa programação, e a carga energética vital necessária, além das influências aí da paragenética e dos morfopensenes, qualificados aí nos parengramas da futura consim. Faz sentido isso para vocês? Tem sentido? Né? Sendo assim, seria viável considerar que o desgaste a qual se refere o professor Valdo Vieira estaria relacionado a essa quantização dessa energia vital que viemos para realizar a nossa PROEX, influenciada aí pela nossa energia consciencial. Então, é essa energia que seria o desgaste parcial ou total dela, dependeria desse lastro em relação ao momento da transredessoma. E aí nós entramos aqui num detalhamento, rapidamente, que nós vamos falar, relativo a esses parafenômenos da transredessoma, usando com base aquela ideia da correlação em relação à questão biológica, quântica e conscienciológica, né? Então, a primeira fase seria a histólise biossomática. Aqui o momento onde a equipe dessomaticista ela atuaria no momento do rompimento. Seria com a ausência do metabolismo físico, e aí nós estamos falando do metabolismo físico do momento da morte, conduziria a uma estagnação da manifestação biocinética das energias. Agora a gente já pode entender isso, ou seja, o movimento cinético daqueles átomos e subpartículas ocorreria uma estagnação inerentes aos biocampos etéricos do holossoma, e nós estamos nos prendendo ao soma, energossoma e psicossoma. Então, com a desagregação progressiva das moléculas celulares, e aí nós estamos falando da fermentação dos músculos, estômagos, em razão do momento da morte biológica, e aí eu lembro aqui a questão da eclosão de larvas no pós-morte biológico, isso aí é estudado nos estudos morfológicos, guardem isso, guardem essa informação, essa eclosão. A consciência dessomante seria compelida ao impulso de contração, e eu coloco aqui o movimento de sístole do coração, a contração do paracorpo mediante a constrição das paramoléculas, ou seja, o movimento de inércia cinética das paramoléculas, né? Com a contração do psicossoma, levaria à destruição progressiva nas malhas parateciduais das junções bioenergéticas imantadas à estrutura biológica do soma, que seria aquele biocampo energossomático. E, por sua vez, a desconexão fluídica entre o psicossoma e o corpo físico conduziria à desativação do soma, ou seja, a morte biológica, promovendo, então, o rompimento do cordão de prata.
ou seja, a primeira morte, é nesse momento onde a equipe de somaticista estaria fazendo o processo final de rompimento. E o detalhe é que nessa fase, nesse parafenômeno, ocorreria, por hipótese, né, ocorreria a reciclagem bioenergética, é muito importante também isso. Durante a morte biológica, a consciência dessomante passaria a absorver, num átimo de tempo, um lastro parcial bioenergético acumulado no biocampo cinético do energossoma, ou seja, no biocampo de movimento cinético do energossoma, para o paracinético do psicossoma, nas paramoléculas. É uma porção de energia vital que supostamente seriam descartadas na bitanatose, né? Só um segundinho, pessoal. Então, o que acontece? Na segunda fase, que eu chamo de histogênese psicossomática, ocorreria, e nós já estamos na segunda fase, no segundo parafenômeno, ocorreria o que eu chamo de análogo histogênese psicossomática. Seria algo análogo a uma mola comprimida no impulso inconsciente da consciência dessomante, no fenômeno de contração da estólise biossomática, ou seja, inconscientemente ele se expandiria, o paracorpo se expandiria, e eu faço a referência à diástole, promovendo uma retomada dessas vibrações cinéticas das paramoléculas. E aí eu falo parecido aqui com a questão que ocorre com as borboletas, no momento do ciclo dela, onde a borboleta ali está imóvel, e ela, de repente, de forma impulsiva, ela começa a fazer um movimento, seria a histogênese psicossomática, né? Concomitante a isso, se daria o processamento das paramoléculas, daquele quanto de lastro de energia vital que foi vindo da reciclagem do biocampo energossomático, da reciclagem bioenergética. E a Consciex, agora já a Consciex, passaria então a reagir, distendendo o seu molde psicossomático, semelhante à semelhança do seu corpo físico, com rápida recomposição das malhas parateciduais desfeitas dos desenlaces das junções fluídicas. E nesse processo, nesse momento, né, ocorreria o que a gente chama de visão panorâmica, né? Simultaneamente ao processo de histogênese, ocorreria a consciência passaria por uma recapitulação desses engramas intrafísicos, numa espécie de clarividência retrospectiva espontânea. Ela passaria a lembrar, numa projeção cinematográfica, dos momentos da sua vida intrafísica, dos principais momentos. Momento onde ela fixaria essas reminiscências mnemônicas, os parengramas, né, no paracérebro, mediante a transferência pelo campo paracinético das paramoléculas. E que essa recapitulação causaria uma repercussão energética qualificada pelos sentimentos de satisfação, alívio, ou remorso, ou autoculpa, levando a consciência a um estado que a gente chama de estado obnubilado ou torposo, né? Um sono reparador. E aí nós entraríamos no quarto parafenômeno da bitanatose, que seria a desativação, né? A desativação final do energossoma, do corpo holochacral, após a dessoma ou morte biológica, mediante o descarte dos resquícios de conexões bioenergéticas, segundo a nossa segunda morte. Esse já é um assunto bastante conversado e estudado pela Conscienciologia, seria o que o professor Valdo Vieira chama de consciência pura ou enxuta, né? Agora, nós estamos falando num parafenômeno da transredersoma homeostática. E como seria a patológica, né? Aqui eu trago a professora pesquisadora Vera Hoffmann,
no seu livro de Sem Medo da Morte, ela diz assim: no psicossoma permanecem resquícios do cordão de prata após a morte, devendo essa energia ser dissipada depois da segunda morte, após a bitanatose. Agora, variável de pessoa para pessoa. Aí ela faz uma colocação. Será que a dissipação desse cordão de prata dependeria de uma espécie de higiene mental, ou talvez higiene emocional, ou seja, a higiene dos engramas, e no caso os parengramas nesse processo, e outras características, que eu entraria em outras características? A professora e autora, pesquisadora Hoffman, ela faz essa colocação. E vejam, para Hoffman, um impeditivo para a morte, para a boa morte, digamos assim, seria os apegos. Segundo Hoffman, somos capazes de nos apegar até às coisas ruins, não só às coisas materiais e pessoas, mas também à dor, o sofrimento e a culpa. Esse apego nos manteria ligados à antiga vida física e próximo das pessoas que nós conhecemos, num estado parapsicótico em geral, realizando tarefas e buscando o que nos era habitual, um estado parapsicótico. Então, retardando ou impedindo a bitanatose. Percebam, né? Esse seria o que, num momento patológico, poderia ocorrer da transredersoma de forma homeostática. Por quê? Esse aí é a hipótese, é o modelo que eu trago de forma resumida do que seria o modelo parapsicológico da transredersoma, ou a hipótese de pré-desperticidade na ressoma. Mas nós falamos aqui do modelo homeostático. E o que seria o modelo patológico? Né? O que ocorreria esse momento de forma patológica, em especial, e aí fazendo o link com o artigo, em especial naquele trinômio de comorbidade relativo às consciências suicidas, né? Então, ou poderiam ser outras consciências, alcoólatras, homicidas, sexólatras, em estado parapsicótico, energívoras, enfim. Mas eu vou me prender aqui à questão suicida. E não vou entrar em detalhes pelo nosso tempo, mas eu trago aqui algumas colocações, por exemplo, que na estólise biossomática ocorreria por ser um processo de autodesorganização máxima da pensinidade, colocado pelo professor Valdo Vieira, que é o autocídio ou o suicídio. O autorrompimento do cordão de prata conduziria a uma estólise mais prolongada do paracorpo. Lembra da questão da transferência energética? Se nós viemos com uma carga energética para toda a nossa proex e ocorre a interrupção, essa carga está pesada, está densa, então o processo seria mais lento, o processo de decomposição e reciclagens fluídicas. Na fase 2, por exemplo, da histogênese psicossomática, ocorreria uma lentidão nessa drenagem pelo cordão de prata desses fluidos, na interrupção, e uma interrupção da histogênese, que é um processo lento que ocorreria, né, conduzindo a consciência suicida a um estado de paracomatoso, passando a vivenciar, olha o detalhe, as angústias da decomposição cadavérica do soma. Lembra da questão das larvas, da eclosão, né? Então, a contração do psicossoma é com ausência de vibrações cinéticas. Na fase 3, por exemplo, poderia, por hipótese, ocorrer a recapitulação mnemônica, se fixaria nos últimos instantes da morte, onde a consciência passaria a reviver inúmeras vezes o pesadelo da sua dessoma autoprovocada, com seus estigmas completos, ou seja, se prenderia aí e o processo de coma, de paracomatose, ficaria preso a esses instantes. Aqui eu não botei tudo, ainda estou estudando, detalhando mais isso, mas seriam algumas possibilidades. E aqui eu trago, nós já estamos finalizando, uma visão, apenas uma ilustração, porque eu falei da entreplanos.
aonde ocorreria. E aqui, por hipótese, esse entreplano seria numa área, numa realidade energética, como eu disse, entre a crosta física e a dimensão extrafísica. E aqui, por exemplo, eu botei que seriam nós trabalhando, ou seja, os trabalhos em grupos energéticos, a PROCI, o FIEX, TENEPS, trabalhando quando a gente está trabalhando em prol dessas consciências recém-dessomadas em processos parapsicóticos, às vezes em coma extrafísico, aonde estaria esse modelo localizado. É só uma ilustração, né? Eu quero colocar isso, mas eu quis botar para enriquecer. E aqui eu faço algumas reflexões finais, né? Relativo a esse trabalho. Se o cidadão convencional necessita compreender e autossuperar o fenômeno biológico da morte física, o cidadão multidimensional não deveria, o cidadão multidimensional não deveria refletir evolutivamente quanto aos parafenômenos psicológicos, psicofisiológicos presentes no momento que sucede a redassoma, ou seja, a transição somática, é uma reflexão. Qual o ganho evolutivo na pré-despesticidade na dessoma em relação às paracomatoses pós-redessomáticas? Ou seja, qual o ganho que teria esse entendimento para trabalhar as parapsicoses, condicionamentos, robotização? Um terceiro, qual contribuição qualitativa proporcionaria a consciência lúcida no confronto evolutivo com seus parengramas autoassistenciais, inclusive principalmente relativo aos básicos, promovendo o enriquecimento paragenético? Qual a contribuição que faria esse entendimento mais aprofundado? E, por fim, para a Consim, como nós, mini-peça da APROCIM, a expansão desse discernimento, quais fenômenos que sucedem à desativação do soma contribuiria na qualificação, a nossa qualificação interassistencial em nossa oficina, ou seja, no polinômio acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e acompanhamento. Algumas reflexões que eu deixo para os nossos colegas aproximadores, para os internautas, se quiserem, comentem, escrevam alguma coisa, o que eles acham, mas fica aí uma reflexão, são hipóteses de uma pesquisa, de um trabalho ainda em andamento. Eu agradeço demais a oportunidade de compartilhar esse momento, desse trabalho ainda sendo feito, mas que me dá uma satisfação muito grande compartilhar, e se tiver feedback, para mim é maravilhoso como pesquisador.